Olha, em entrevista à Jovem Pan, o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, que está participando dessa caminhada contra a prisão de Jair Bolsonaro, afirmou que a mobilização já surte efeitos no STF. Reportagem de Lincoln Fernandes. A gente já está vendo o próprio STF incomodado com isso. No início estava dizendo que o Nicolas ia andar sozinho. Agora já estão incomodados, estão dizendo que está atrapalhando o trânsito. Então isso também é assim, a prisão ilegal do Bolsonaro, a prisão ilegal de vários brasileiros. A prisão ilegal eu usei tornozeleira, um senador eu não respondo nem por multa de trânsito. E eu fui colocado com tornozeleiro, um senador da República. Um órgão internacional criado em 1800, antes de inventar o avião, me considerou um perseguido político, um órgão na Suíça. Então o Brasil já está, os órgãos internacionais já estão vendo, está claro, e o governo americano já mirou aqui para a América do Sul, Foro de São Paulo já acabou, e nós vamos acabar logo com essa roubalheira no país. Sobre os escândalos atuais, Banco Master e etc., vai acontecer uma reação na mesma proporção por parte do Congresso brasileiro? Enquanto não houver a renovação, não. Não adianta falar aqui que vai ter, depois dessa passeata, não vai ter impeachment, não vai ter nada disso. O que vai ter é mais pessoas tendo agora a certeza de ir votar. Nós precisamos votar, como em 2018 nós votamos para 54 novos senadores, então nós temos capacidade para votar de novo para mais 54 novos senadores, para a gente assumir a presidência do Senado e fazer então o equilíbrio dos três poderes. A gente não quer acabar com o STF, a gente quer resgatar o STF. Aí o trabalho do repórter Lincoln Fernandes. Eu vou chamar já o nosso comentarista nesse sábado, Acácio Miranda. Sempre bom te rever aqui, Acácio. Bem-vindo, boa noite para você. Bom, independente de campo político desses manifestantes, de quem está se manifestando, começo perguntando sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de tentar evitar que houvesse qualquer tipo de aglomeração, a exemplo dos acampamentos em frente a quartéis, lá em 2022, começo de 2023. É uma decisão tecnicamente correta ou não? E, claro, já aproveito e te pergunto sobre a reação política de tudo isso. Bem-vindo, Acácio. Boa noite, Thiago. É um grande prazer falar com você, meu amigo, e com a nossa querida audiência. Dois os temas trazidos por você, começando pela decisão do Supremo Tribunal Federal. É óbvio, e a própria Constituição prevê que não há, num primeiro momento, razões para que sejam vedadas manifestações públicas, desde que previamente comunicadas às autoridades e que elas não tragam nenhum risco à sociedade. Porque quando ponderados os dois direitos, o direito à segurança e à ordem pública e das manifestações, prevalece este primeiro direito. Então, o Supremo impôs novas regras para a realização deste ato, exatamente para que sejam evitados outros problemas. Até porque o Igor bem disse, há um ato já marcado há vários dias, e quem conhece Brasília sabe, que é a implosão de um dos primeiros hotéis de Brasília, que foi durante muitos anos a Cracolândia de Brasília. Diferentemente de nós aqui em São Paulo, que tínhamos uma Cracolândia linear, lá era uma Cracolândia em diversos andares. Foram tirados esses adictos de lá e estava marcada a implosão, e fica ali próximo, quem conhece Brasília sabe também, do local onde seria realizado esse ato. Então, a fim de haver um conflito entre os atos, foi transferido o lugar do ato do Nicolas. E aí, citando o nome do deputado, eu já vou para a segunda resposta. Obviamente, ele é o grande líder dessa manifestação, é o grande responsável pela musculatura que esta manifestação vem adquirindo e é quem vai surfar os louros desta manifestação. Nós temos outros parlamentares, outros senadores ali junto, mas ele é o grande capitão de tudo isso e é quem vai angariar os louros dessa vitória, porque é inegável que é uma manifestação que está surtindo efeitos na direita, é uma manifestação que está reagrupando a direita e é uma manifestação que tem gerado, inclusive, rupturas na própria direita, porque nós vimos o bolsonarismo participando desta manifestação, mas participando de forma acanhada, uma vez que Nicolas Ferreira, depois disso, assumirá
no meu entendimento, pelo menos momentaneamente, o protagonismo da direita, sobrepondo inclusive os 3 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E não sei de que forma o bolsonarismo vai digerir este protagonismo de Nicolas Ferreira. Independentemente do viés ideológico, é um movimento como há muito nós não víamos, e um movimento orgânico, e isso é o mais louvável. E só mais um ponto, Acácio, que eu queria tocar com você. Obviamente, o senador Marcos Duval fala que a manifestação já está interferindo no Supremo. Agora, é difícil acreditar que o Supremo tome qualquer tipo de decisão em relação às próprias penas, os envolvidos no 8 de janeiro, a partir de um protesto como esse. Você concorda com isso? E, efetivamente, se isso pode ter algum impacto no Congresso Nacional, que volta ao trabalho não nessa semana agora, mas na outra, que ainda tem a discussão não só da dosimetria e na própria possibilidade de anistia. É importante a gente lembrar que qualquer manifestação pública acaba impondo minimamente preocupações ou acendendo um radar nas autoridades públicas. Então é óbvio que o Supremo está acompanhando o conteúdo dessa manifestação. Porém, o resultado prático, o resultado efetivo, virá do PL da dosimetria, que já foi aprovado pelo Congresso, vetado pelo presidente, e ao final do recesso do Congresso, o Congresso vai derrubar este veto. Nicolas Ferreira, inclusive, acerta o timing dessa manifestação, porque ele vai trazer para si parte dos louros da vitória desta derrubada de veto. E esse PL da dosimetria foi construído, inclusive, com a participação informal, diga-se de passagem, do Supremo Tribunal Federal. Então eu discordo do senador Marcos Duval. Ele tem, nas suas últimas manifestações, nas suas últimas interações com a mídia e com as redes sociais, causado pouco impacto, porque elas destoam do dia a dia do Senado e destoam do dia a dia de Brasília. Inclusive, os próprios representantes da direita já não têm o mesmo entusiasmo em apoiar o senador Marcos Duval. Então, acho que é uma manifestação pessoal dele, mas que não condiz com a realidade política, porque a realidade política está toda alicerçada no PL da dosimetria, que já é uma realidade, depende só de um ato formal de derrubada do veto.